de rádio. Ouça agora na Rede Comunicadora Iguaçu, programa Conteúdos do Paradireito, esclarecendo por que o Paradireito é para todos. Olá, boa tarde. Hoje é dia 30 de julho de 2019 e este é o programa Conteúdos do Paradireito até às 3 horas da tarde na rádio RCI, sempre ao seu lado. Eu sou Maria Madalena Esteves e hoje estou aqui com os meus colegas de voluntariado, Eliel Queiroz, Maria Eugênia Luz, Marilza de Andrade e logo mais o Leandro Guiraldelli também entra online, direto de Porto Alegre, para falarmos da paradireitologia. Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Boa tarde. Estamos ao vivo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, onde você também pode ver nossa transmissão com imagens e interagir, comentar e participar da programação. Também ao vivo no aplicativo Sempre RCI, que você instala gratuitamente no site semprerci.com.br e no AM da sua rádio em 1320 em toda a região de fronteira. Você também pode interagir conosco pelo WhatsApp da RCI. Anote o número. Foi. Anote aí, esse é o WhatsApp da RCI, 991450911, é o WhatsApp da RCI. Curta também nossa página no Facebook, Sempre RCI, e mande seu recado para que a gente leia ao vivo aqui no programa. Leandro Guiraldelli já está aqui online, ele vai falar sobre paraprocedência e paradever. Quem quiser perguntar já pode ir mandando suas perguntas. O paradireito é o estudo do conjunto de normas, princípios e paraleis, para que tenhamos uma manifestação mais justa, íntegra e reta, alinhada ao fluxo cósmico. Junto ao paradireito, temos também os paradeveres, que seriam compromissos firmados pela própria consciência para o desenvolvimento da sua evolução, entrosada em evolução do seu grupo evolutivo. Esses conceitos foram adaptados dos verbetes para direito e para dever, da Enciclopédia da Conscienciologia. E a Conscienciologia deve ser pesquisada a partir do princípio da descrença. Não acredite em nada, nem mesmo no que falamos aqui na rádio. Experimente e tenha suas próprias experiências. E, claro, compartilhe conosco. Carlos Menezes já chegou aqui também no Facebook. Muito bom, Carlos. Tema de hoje o assunto é Fórum da Paradireitologia. Então, a gente vai apresentar aqui os nossos trabalhos para o Fórum da Paradireitologia. Não é isso, Marilza? Vamos falando sobre o fórum, estamos na semana que antecede, né, o início da Semana Paradireitológica, e nós temos aqui hoje, né, o professor Eliel Queiroz, a Maria Eugênia, e o nosso bate-papo de sempre, Marilza e Madalena, a nossa dobradinha, né, Madalena? Isso. Bom, vamos ver. Nós tivemos durante esse mês que nós antecedeu a Semana do Fórum, né, o termo universalismo cruzado com outros temas da conscienciologia, né, uma vez que o universalismo é isso, a ideia de um conjunto de um todo. E hoje nós temos aqui o professor Ariel, que vai falar sobre um trabalho muito interessante da Juriscons. É um trabalho que vem ajudando muita gente, um trabalho espetacular e que não tem assim tanta divulgação. É a primeira vez, inclusive, que a gente está trazendo a público a existência desse trabalho dentro da Juriscons, que é o SAP. Então, professor Ariel Queiroz, um prazer estar aqui, bem-vindo. Obrigado. E o que é o SAP? É muito gratificante estar aqui junto com vocês, aos ouvintes também, e aí nós vamos trazer uma vertente que até então a gente ainda não tinha, né, de demonstrar esse tipo de serviço. Então, SAP, na verdade, é uma sigla, né, que significa Serviços Assistenciais Paradireitológicos. Então, é um serviço que tem como esse objetivo, né, de trazer a assistência dentro do viés ou dentro de um olhar da paradireitologia. Então, qual que é o objetivo, né, disso tudo, desse serviço? É trazer uma harmonização interconsciencial e um acerto grupo kármico, porque dentro do conflito, né, que envolve uma pessoa com a outra, uma pessoa com um grupo ou entre grupos, são
possibilidades, né, de conflitos entre as pessoas, esse serviço vem justamente fazer com que ocorra esse entendimento. Tá. Então, o senhor está me dizendo, professor, que é uma visão multidimensional e multiexistencial quando a pessoa leva a demanda para vocês, para chegar até ao SAP. Então, a visão de vocês é mais abrangente em relação ao questionamento. Exatamente, Marisa. O nosso objetivo é justamente fazer esse acerto multidimensional, né? Porque a gente tem, às vezes, uma visão limitada que tudo se resolve só no intrafísico. Mas existe todo um processo envolvendo aquele acerto, né? Principalmente no que tange, por exemplo, a autorresponsabilização. O quanto que eu me responsabilizo naquele conflito. Então, porque geralmente, quando a gente vai trabalhar no SAP, e a gente vê a questão do conflito do outro, sempre o problema é o outro. Nunca o problema é seu, né? Uhum. Então, eu venho aqui para resolver essa situação, porque o outro me prejudicou. Sim. E aí, quando você começa a entender que você tem a sua parcela... Os seus 50%, isso, né? a sua contrapartida, essa autorresponsabilização, aí é que está a diferença do serviço, né? É quando você tem um entendimento mais sistêmico, evolutivo, dessas tratativas com o outro, dentro dessa visão do conflito, né? E aí tem alguns princípios que eu acho interessante a gente embasar dentro desse atendimento. Então, quais são os princípios que norteia, né, esses processos? Um desses aspectos importantes por exemplo, depois aí todo mundo pode estar participando, quem estiver também assistindo lá e quiser fazer alguma pergunta, fique à vontade, por exemplo, a interconexão empática. Então, quando vai trabalhar a resolver um problema de conflito entre as pessoas, o quanto que eu estou predisposto a me colocar no lugar do outro, o quanto que eu estou predisposto a ter um processo de empatia em relação ao outro. Porque a dificuldade dessa interconexão empática, ela dificulta a pessoa resolver os conflitos, né? Porque ela tem que sair dela. Então, por exemplo, dentro de uma resolução de conflitos, você tem que trabalhar um processo de contrapartida de conceder alguma coisa. Então, o que você está disposto a conceder para que aquilo se resolva da melhor forma possível para todos? A concessão seria, assim, um dos desafios do trabalho, você levar a pessoa que está sendo atendida a entender a necessidade dele fazer algum tipo de concessão para que se resolva o conflito? Porque dentro desse contexto, é importante a pessoa entender que quando ela se autorresponsabiliza também pelo contexto, isso leva a um nível de sensibilidade da pessoa fazer a concessão, né? Agora, quando a pessoa está com uma verdade absoluta e eu estou certo em todos os sentidos e eu não abro mão disso, a pessoa não fica aberta para esse acerto. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre o termo concessão, como ele é visto dentro da conscienciologia, qual a abrangência e a importância que ele tem nesse trabalho que vocês desenvolvem lá na Juriscos. O processo da concessão é um processo íntimo, né? É o quanto que a pessoa ela está disposta a abrir mão a favor de todos. E isso é uma questão muito difícil, porque nós não somos educados para isso, né? Nós somos educados para ter as nossas coisas, ter os meus direitos, as minhas situações. E aí, você ter essa visão do todo, do conjunto, sabendo que abrindo mão agora, isso pode reverberar lá na frente. Então, o que você pode ceder hoje, que lá na frente pode ser um acerto entre todos? Porque é difícil, às vezes, a gente abrir mão da nossa individualidade, do nosso contexto, em prol da coletividade, em prol daquilo que seria bom, melhor para todos. E veja, dentro daquela situação aparentemente intrafísica de duas pessoas, existe todo um bolsão extrafísico, multidimensional, naquelas soluções. Às vezes você não abre mão somente com a pessoa pelo qual você está se relacionando. Você abre mão, às vezes, para um bolsão inteiro de consciência e consciex, né? Consciências extrafísicas, que estão envolvidas dentro daquele acerto conflitivo entre as pessoas. Dentro do que você falou, professor, esse conceito que seja o melhor para todos
é entender que quando diz todos, diz você também. Exatamente. Né? E as pessoas acham que quando que seja melhor para todos, esse todos é o que está do outro lado, e não é. Então, essa visão multidimensional vai me incluir nesse todos. Então, quando eu estou abrindo concessão do meu processo egóico em cima de uma situação, mas me incluo no todos, eu também estou sendo beneficiada. Isso, Maria, você está trazendo uma coisa bem assim interessante, porque quando a gente toma certas decisões, a gente não se inclui nas decisões. Não se inclui. É como se a decisão atingisse somente o que está fora da gente. Mas tem certas decisões que a gente também está incluso dentro do processo. Sim, com certeza. Entender isso, que para resolver conflitos, você vai ter que resolver os seus também, entendeu? Para poder aquilo ter um processo mais assertivo na interassistência. Na interassistência e na multiexistencialidade, né? Que não adianta amanhã você, numa outra ressoma, encontrar com a mesma consciência, com a mesma demanda, né? Exatamente. Eu estou sempre falando aqui que o Paradireito nos ajuda a ter uma visão multidimensional de um grão de areia. Né? O conflito pode ser o mínimo que seja, mas se você leva para o SAP, você começa a ter uma visão mais abrangente e, junto com essa visão, a responsabilidade da concessão ao outro, que você possivelmente vai ser até o primeiro beneficiado, né? A importância desse serviço hoje dentro da Juriscons não é somente atender a CCCI, né, a Comunidade Conscienciológica, mas também todas as outras vertentes, né, as pessoas que às vezes não é da Conscienciologia, que talvez às vezes vêm com um conflito, às vezes jurídico, né, ou específico dentro da área, e aí a pessoa vai tentar ver aquilo com outro olhar, um olhar mais multidimensional. A professora Madalena quer fazer uma pergunta. Que a gente já está próximo do horário do intervalo. Queria que você falasse para a gente que aqui na programação do fórum tá que vocês vão fazer uma apresentação, tem aqui 7 voluntários, né? Como é que vocês estão preparando aí para a gente? O que a gente está tentando colocar é uma prática do que acontece no atendimento do SAP, né? Só que isso dentro do fórum. Então, de que maneira a gente vai poder trabalhar os conflitos internos? Então, todo mundo tem algum tipo de conflito, né? Então, nós vamos trabalhar justamente isso. Cada um trazendo a sua casuística pessoal dos seus conflitos, nós vamos fazer todo um encaminhamento como resolver esse conflito, né? E aí isso vai ser feito em grupo, né? Com as pessoas trazendo essas vertentes. E aí, esse trabalho é para dar o gostinho da prática do SAP. Como que o serviço ele ocorre dentro da Juriscons. Quanto custa o atendimento do SAP, professor? Quanto custa o atendimento do SAP? Boa pergunta. Primeiro é gratuito, né? Nós temos alguns atendimentos gratuitos que são individuais, né? E aí tem algumas questões que envolvem mediação, pode envolver 2 pessoas, ou até processo de círculo restaurativo, porque o círculo restaurativo é trabalhar com o processo grupal. Então, a nossa tendência, hoje nós estamos atendendo alguns atendimentos pontuais, individuais, gratuitamente. Tá? Isso. Mas a tendência nossa momento, é ter... Sim, mas é um trabalho que já funciona, né? E a gente está querendo estender esse trabalho, né? Exatamente. E futuramente, então isso. Mas no momento, o nosso atendimento é gratuito. Isso. Né? E aí eu estou vendo aqui que então vai ter a Adriana Cioli, de Curitiba, né? Adriana Ribeiro, Eduardo Giuliani, Eliel Queiroz, você, a Fabiane Catai, de São Paulo, Marcelo Silva e a Márcia Ram. Tem um outro detalhe que eu fiquei sabendo só antes da gente entrar, que o professor Eliel é o atual coordenador do SAP. Isso. Eliel e o professor Domingos, lá de São Paulo, que não vai estar aqui com a gente. Né? Que são os coordenadores de lá. Aí nós temos uma pensata que queremos que o professor... eu posso ler e você analisar, né, a pensata do professor Valdo, do Lexo de Ortopensata, página 796, é a seguinte: a assistência interconsciencial é o ato de desconstruir o egão para se construir o universalismo. Tem tudo a ver com a questão do SAP, né, que é a questão de quando você vai resolver os conflitos. Um dos grandes travadores de resolver conflito é justamente o egão. Isso. Então, quando a pessoa fica presa ao seu próprio ego e não consegue enxergar de uma forma mais universalista o contexto pelo qual ele está inserido,
ele não consegue sair do conflito. Então, essa pensata cai muito bem É, no que o próprio serviço oferece. eu achei bem pertinente em relação a essa parte do programa. Pessoal, vamos então para o intervalo e voltamos na sequência com o professor Leandro Giraldelli. Temos aqui uma pergunta do Carlos, mas vamos deixar para depois do intervalo, tá, Carlos? Esse é o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos aqui conversando eu, Maria Madalena, o Eliel Queiroz, a Maria Eugênia Luz, a Marilza de Andrade e em breve o Leandro Giraldelli sobre o tema. Hoje o tema é o Fórum da Paradireitologia. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência. Estamos apresentando o programa Conteúdos do Para Direito. 14h22. A Copel alerta. A faixa de terra sob as linhas de transmissão é uma área de segurança. Não estacione, construa ou jogue lixo nestas áreas. Queimadas também são proibidas. Se presenciar situações de risco ou ocupações irregulares embaixo das linhas de alta tensão, avise a Copel. Evite o choque, evite acidentes. Na cidade ou no campo, a energia elétrica é para melhorar a vida. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Não compre impressoras. Nunca foi tão fácil imprimir em casa. Conheça planos especiais para pessoa física da Compo Clinic. Fornecemos as melhores impressoras e multifuncionais do mercado para você fazer as suas impressões, digitalizações e cópias na comodidade do seu lar. Nós cuidamos de tudo: instalação, configuração, manutenção e reposição de cartuchos. Não perca mais tempo. Economize e agende ainda hoje uma visita. Compo Clinic. A boa impressão é a que fica. 3028-0009. More bem no melhor apartamento 3 quartos de Foz do Iguaçu. Conheça o Iguaçu Premium Residence, a 5 minutos do centro da cidade, próximo ao início da Avenida Felipe Vancher, com área privativa de 74 metros quadrados, com sacada, churrasqueira, elevador, playground, espaço para academia, salão de festa e estacionamento. Tudo isso com taxa de condomínio super acessível. Apartamentos prontos, financiados pela Caixa. Visite o apartamento decorado na Rua Carijós, número 90, Jardim Tarobá. Agende sua visita pelo telefone 3523-3000 ou consulte o seu corretor. Iguaçu Premium Residence. Realização Ótima Empreendimentos. De segunda a sábado, durante a programação da RCI, o Dr. Eduardo Martins apresenta o boletim Minuto Saúde. Dicas de saúde para ajudar você a mudar seus hábitos para melhor e para sempre. Todos os dias, às 9, às 14h20 e às 18h20. Oferecimento Insecor, Instituto de Cardiologia Comportamental, Avenida Pedro Basso, 472, Sala 407, Edifício Cesar Tower. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Para Direito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Para Direito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Hoje estamos falando aqui sobre o Fórum da Paradireitologia e agora a gente vai colocar um áudio do Leandro Giraldelli explicando sobre a apresentação dele no Fórum. Olá, me chamo Leandro Giraldelli, sou voluntário pesquisador da Juriscons e estou aqui para convidá-los para o 11º Fórum da Paradireitologia, que ocorrerá dentro da 7ª Semana da Paradireitologia, de 5 a 11 de agosto, no CAEC, em Foz do Iguaçu. No fórum, apresentarei meu tema de autopesquisa para procedência e para dever, abordando a partir de ideias inatas desde a juventude, alguns pontos de minha conduta que demonstraram o porquê da necessidade de realização de reciclagens pessoais que me permitam vivenciar e entender o que é uma conduta mais universalista e o que isso implica no processo evolutivo pessoal e interassistencial. Mais informações e inscrições por meio do telefone 45 9 91 11 6263 ou no próprio CAEC. Um grande abraço e nos vemos lá. Muito bom. Esse aí foi o Leandro Giraldelli, estamos aqui tentando a conexão. Enquanto isso, vamos para a pergunta aqui do Carlos Menezes para o Eliel. Os evoluciólogos usam do paradireito em todas as suas ações. O SAP usa o paradireito da mesma forma? Carlos, a gente tem essa proximidade, sim. Porque um dos 2 princípios importantes dentro do atendimento está na restauração evolutiva e a questão de causa e efeito.
Então, dentro desse contexto, um evoluciólogo, por exemplo, ele vê todas as consequências das nossas decisões, dos nossos acertos, dos bolsões que envolvem essas decisões dentro do SAP. Então, a gente vê que tem uma certa supervisão evoluciológica dentro do contexto. Então, a gente percebe que a gente trabalha, embora esteja uma pessoa, né, com conflito com a outra pessoa, essas duas pessoas, elas têm uma representatividade multidimensional e, às vezes, uma representatividade de bolsões. Então, a gente, às vezes, acha que está só resolvendo com duas pessoas, Carlos, mas, no fundo, a gente está resolvendo com um bolsão e mexendo com líderes multidimensionais naquele momento. Então, esse contexto dentro do serviço de atendimento paradireitológico, ele leva isso em consideração. Muito bom. Bom, Leandro, você está online? Leandro? Olá, Madalena. Tudo? Boa tarde. Tá dando para ouvir? Ouvindo? O pessoal tá ouvindo bem? Um pouquinho. Agora sim. Leandro, já soltamos aqui o teu áudio sobre o teu trabalho que você vai apresentar no fórum. E aí, você quer falar mais um pouquinho da sua pesquisa? Como é que foi? Olá, Madalena, Marilza, Eugênio, Eliel, Oi, a equipe da RCI, ouvintes. Boa tarde. boa tarde a todos aí. Pode falar, estamos te ouvindo. Pelo WhatsApp é muito ruim, né? Então, vamos falar então agora sobre a apresentação da Eugênia, enquanto a gente tenta contatar com o Leandro. Isso. Então, nós temos aqui a professora Maria Eugênia, que ela é uma paradireitóloga, né? Participa lá na Juriscons, muito ativa. E ela vem nos falar sobre a atividade do fórum, que vai ser a dinâmica parapsíquica da paradireitologia, né? Boa tarde, ouvintes, todos o pessoal do Facebook. O Fórum da Paradireitologia, esse ano, com o tema universalismo, nós vamos inserir também a dinâmica parapsíquica da paradireitologia, porque será uma década dessa dinâmica, né? Completou agora em maio. E nós vamos falar um pouco sobre essa década de experimentos em que a gente tem como amparo, né, a paradireitologia, os paradireitólogos propriamente ditos, extrafísicos, multidimensionais. E aí nós convidamos a Cristina Vicentim, que já é monitora dessa dinâmica há mais tempo que eu, e o Igor também, o Igor Moreno também vai falar sobre esse assunto, né? Então, a dinâmica, ela vem se transformando, mudando as técnicas. Hoje nós estamos com 3 técnicas trabalhando. Com a técnica da traforologia, que nós temos como base o foco no trafor, ou seja, naquilo que é positivo, né, em que a pessoa senta ali no meio e exterioriza as melhores energias dela, e nós vamos captar quais são os trafores daquela pessoa. E cada um vai escrever, depois entrega no final. Então, é legal essa dinâmica, a gente sai com presente, né? Sai cheio de lista de trafor, né? Isso, cheio de energia. E nós temos a técnica da reconciliação universal também. Essa técnica, ela já é realizada há mais tempo, mas ela vem sendo mudada ao longo do tempo também, que consiste em fazer o acoplamento, né, 2 pessoas no centro, enquanto os demais ficam ao redor. A EPICOM da dinâmica é a professora Cristina Aracaki, e em que, nesse momento, a gente busca, né, trabalhar com as reconciliações. Então, tem reconciliações enormes, assim, às vezes, dependendo de guerras, do passado, enfim, de várias épocas, ou mais ligadas a questões familiares das pessoas que vão lá, né? Mais ligadas às questões egóicas também, às vezes. Aconteceu também de grandes acidentes, né? Que a gente fez trabalho, mandou boas energias para quem ficou, né? Para quem perdeu pessoas em tragédias. Bem bacana. E também a gente tem a técnica do Pax Duto,
que é essa no colchonete, as pessoas deitam, né? E aí trabalha-se com energia, a professora Cristina Aracá, que ela trabalha com energia, ficam duas poltronas em que as pessoas fica a EPICOM e mais uma outra pessoa, e nós, então, passeamos por esse duto de paz. E aí a gente busca perceber como que é as energias aqui, como são as energias, e a gente também faz uma autorreflexão a respeito de todo esse processo, né? Quando você fala essa assistência de grupos do passado, está se referindo tipo os bolsões que o professor Ariel se referiu há pouco tempo? Também os bolsões. Esses bolsões multidimensionais? Também os bolsões, incluindo os bolsões. Eu também já participei da dinâmica, né? Estou um período Sim, afastada. Você já tenho bastante anos lá. E como a Madalena falou, né? Há grupos, desastres naturais, né? Como, quer dizer, não foi bem natural, não foi bem o Brumadinho, natural, no caso, né? Que nós trabalhamos várias semanas dando assistência ao grupo de Brumadinhos. Havia, assim, bastante evidências dentro do campo, né? Várias pessoas recebendo informações sobre a assistência que tinha sido prestada ao grupo lá de Brumadinho, esse foi o mais recente. E às vezes a gente percebe também um processo de contenção por parte dos amparadores, dependendo como está a situação. O processo extrafísico político, é bem rico. Extrafísico, entende? Então a gente vê os amparadores, a gente consegue perceber os amparadores trabalhando num processo de contenção, já que ali não vai poder resolver muita coisa, não entende? Então, é interessante também que eles fazem esse trabalho. E é interessante saber, por exemplo, nesse momento entra o para-direita, a cosmoética, porque se o amparador dá esse sinal para nós que estamos no intrafísico, né, os parapsíquicos que estão dentro da dinâmica, é saber interpretar isso e também não querer ultrapassar essa questão, os sinais que os amparadores dão dentro da dinâmica, do processo da dinâmica. Isso, porque para a gente saber o nosso limite, né? A gente saber o limite da assistência, do limite do assistido também. Então, às vezes, tem situações que é mais, como eu falei, conter. E é aquilo que precisa ser feito naquele momento. No momento, né? Naquele momento evolutivo é respeitar, né? É a cosmoética. Então, a gente conseguir ter mais feeling, né? Aguçar mais a percepção para perceber o que é preciso fazer naquele momento. Uma das funções das dinâmicas parapsíquicas é justamente ter esse fazer com que a gente que está desenvolvendo o parapsiquismo, ou até já tem um parapsiquismo acentuado, tenha o feeling do parapsiquismo, né? Tenha a sensibilidade mais refinada, porque quanto mais refinado o parapsiquismo, mais a pessoa vai poder se entender com as esferas superiores, com as consciências mais evoluídas, mais contato, mais facilidade para esse contato ela vai ter. E as dinâmicas também têm essa função, à medida que você se filia a uma dinâmica e começa a participar regularmente, você acaba entrando num holopensene, num bolsão, né, dê o nome que quiser, em que você automaticamente, os amparadores também vão te ajudar mais a ter esse refinamento parapsíquico, né? Porque a gente se colocar na condição, né, de ferramenta. De mini peça. De ferramenta, de mini peça. Eu acho que... Vou chamar o Leandro. Já dá para chamar? Então nós vamos parar um pouquinho, que nós vamos chamar o Leandro Giraldelli, nosso amigo lá de Porto Alegre. Leandro? Madalena? Oi, agora estamos online. Agora sim, opa. Então, Leandro, conta pra gente um pouquinho da sua pesquisa e do que você está preparando aí para o fórum. Sim, Madalena. Primeiramente, boa tarde a você, Marilza, Eugênia, Eliel, a toda a equipe RCI e aos ouvintes. Bem, sobre a minha pesquisa, a autopesquisa para procedência e para dever, ela será no sábado, dia 10, né, de agosto, às 8h30 da manhã, dentro do 11º Fórum, né, da Paradireitologia. E o tema, ele iniciou com o curso, né, a minha formação docente pela reaprendência, onde eu vi que não tinha ainda
observado nenhuma pesquisa em relação à paraprocedência em relação à autopesquisa, né? Então, eu organizei algumas questões da autopesquisa, da minha vida, essa presente vida, sobre a questão das ideias inatas e as minhas preferências pessoais com relação à paradireitologia. Então, nesse sentido de autocompreender as experiências vividas, né, e fazer um balanço do que eu tenho feito neste momento atual. E, enfim, responder o porquê de algumas questões em relação desde a infância, né, por que eu tinha algumas ideias que meus pais ou um círculo de amigos não me passaram, mas que eu trouxe para essa presente vida e que me faziam buscar por algo que eu não sabia o que era naquele presente momento. E depois, a partir da adolescência, uma ideia, uma vontade íntima de fazer algo. E este fazer algo me fez chegar até a Conscienciologia. E eu sabia que para chegar a esse algo, eu precisava parar e observar ao meu redor. E nada mais era do que que nós chamamos hoje de pilares do paradigma consciencial. Enfim, aí toda essa caminhada eu tive que realizar reciclagens pessoais, as recins, as reciclagens interconscienciais. E isso foi me dando uma certeza íntima de que eu estou nessa vida para evoluir e que eu venho de uma paraprocedência. Para muitos, ou pelo menos hoje, eu tirei algumas conclusões pessoais a partir da minha manifestação desde a infância até a adolescência. Qual é o bolsão extrafísico? Então, eu também vou abordar sobre bolsões extrafísicos. A qual bolsão estou ligado e o que depende de mim fazer para auxiliar na evolução daqueles que estão ligados comigo, né? E vamos dizer assim, efetuar um processo de libertação maior, né? Então, vou abordar também ciclos kármicos que a professora Cristina Aracaki e o professor Marcelo Silva expõem dentro do curso Teáticas da Paradireitologia. Então, eu consigo hoje me situar melhor aonde que eu estou dentro desse ciclo grupo kármico. Aceitar, caminhar com mais calma, vamos dizer assim, mais sereno e ciente do que eu tenho para fazer, né? E em relação à temática da semana, deste ano, o universalismo, então eu vou abordar também as experiências que eu tive em relação à extraterrestrologia, que foram das ideias inatas que eu tive, né? Em relação realmente já no meu íntimo, eu tinha certeza, né, desde os meus 5, 6 anos de idade, precisamente, de que eu sabia que existia, por exemplo, vida extraplanetária, ou seja, além do planeta Terra. E, em relação a isso, o que eu precisava fazer, por exemplo, com essa informação, que já é ponto passivo para mim. O interessante é o que eu posso fazer para auxiliar nesse abertismo consciencial em relação a uma evolução maior. Deixar de ser, vamos dizer assim, barrista, isolacionista, bélico, briguento, vamos dizer assim, e abrir-me para auxiliar, né, aqueles que desejam também, que têm essas ideias inatas, auxiliar para uma visão mais ampla, mais cósmica, mais cosmoética da vida, de que nós pertencemos a uma sociedade cósmica, vamos dizer assim. E aos poucos, a gente, impreterivelmente, nós vamos caminhando para isso, em bases práticas, né, e coerentes. Então, tudo que a gente vivencia hoje em relação ao que a gente chama de reurbanização extrafísica é para isso. E essa reurbanização começa com cada um de nós, né? Então, por exemplo, em relação, eu falo para procedência e para dever, por quê? Hoje eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eu tenho mais. Não é que eu tenho mais, eu sou mais focado nos meus paradeveres do que no meu paradireito.
A questão toda é já me buscar-me a caminhar mais equilibrado, mais ciente, né, das tarefas assumidas antes desse renascimento. Eu estou hoje. Leandro, Marilza, tudo bom? Olá, Marilza, boa tarde. Boa tarde. Leandro, existe uma coisa que você está abordando até no título do seu tema, que é a paraprocedência, que você cruzou, eu acredito muito bem, quando você apresentar seu trabalho, a questão do para-dever, né? Foi muito bem, muito inteligente, né? Essa cruzada que você fez. Eu queria que você falasse um pouco, a gente está falando numa rádio, e essa rádio tem um alcance muito grande, então que você esmiuçasse um pouco, detalhasse um pouco mais essa ideia de uma paraprocedência da consciência. E, se possível, que a gente também está dependendo do nosso tempo aqui, falasse um pouco desse para-dever. Só precisa ser breve, que a gente já está estourando o tempo do intervalo, tá, Leandro? Ok, vou ser breve então. Primeiro, paraprocedência. Ela vamos dizer assim, pelo que eu venho, a partir da minha autopesquisa, ela impreterivelmente faz parte do status, do processo consciencial de cada um de nós, do nível consciencial, tá? Que pode ir de uma comunidade extrafísica patológica até uma comunidade extrafísica avançada, homeostática. Isto, tá, é um N nível evolutivo, vamos dizer assim. Eu posso, no momento, afirmar, dentro desse meu momento evolutivo, que eu fui resgatado de uma paraprocedência mais nosográfica, devido ao meu passado. Tá? Então, existe o curso intermissivo, que é algumas consciências que estão aptas, né? Eu, provavelmente eu tive alguns atenuantes, ou um merecimento, algo meritório, dentro da minha ficha evolutiva pessoal, que eu pude acessar o curso intermissivo. E estou aqui hoje colocando isso em prática. Né? O que a gente aprendeu no curso intermissivo, eu entendo hoje como as múltiplas disciplinas hoje aplicadas, colocadas, esclarecidas dentro da Conscienciologia. Leandro, então a paraprocedência seria esse local que a gente está antes de ressomar nessa vida intrafísica. Isso mesmo, impreterivelmente relacionado ao nosso nível consciencial. Muito bom. Então é algo muito personalíssimo. Então eu posso falar da minha questão pessoal. E cada um de nós temos a nossa paraprocedência. Eu posso dizer... A paraprocedência é de onde você foi resgatado para fazer o curso intermissivo. Isso mesmo. E provavelmente, pelo meu onde você foi resgatado pessoal... para fazer o curso intermissivo. Sim, e provavelmente pelo meu histórico pessoal, era algo ligado à religião e ao belicismo. Mas isso aí você conta pra gente no fórum, né? A gente já aguarda, e quem quiser que vá lá no fórum também, saber mais vai no fórum. Isso eu vou começar mais pelo fórum e demais, vamos dizer, pontos avançados do curso intermissivo, enquanto a, vamos dizer assim, nós estamos falando de universalismo, né? Eu posso dizer que eu participei devido a algumas as informações que eu tive, né? Eu fui morador de Foz e durante um curso dentro do CEEC, eu tive a informação de que quem passou pela ufologia, como eu, é porque também, provavelmente por hipótese, passou por excursões interplanetárias, né, organizadas por evoluciólogos. Isso ficou muito claro para mim. Muito bom. Então, nesse sentido, em relação ao processo universalista, hoje eu tenho certeza que eu passei por um evento desse, não porque eu era universalista, porque eu precisava aprender sobre algo mais universalista. Muito bom. Então, Mas Leandro, guarda para o fórum, Leandro. Nós vamos agora pedir o intervalo. Leandro, muito obrigada. Foi um prazer muito grande contar com você. E um dia a gente espera ter você aqui no programa, ok? Um abração. Ok, um abraço, até lá. Obrigada, Leandro. Esse é o programa Conteúdos do Para-Direito, ao vivo até as 3 horas da tarde. Estamos conversando aqui sobre o tema. Hoje o tema é o Fórum da Paradireitologia. Vamos a um rápido intervalo e voltamos na sequência.
Estamos apresentando o programa Conteúdos do Paradireito. Você contratou um plano de fibra ótica, mas a velocidade do seu Wi-Fi não é lá essas coisas? A tecnologia para ter mais velocidade e estabilidade no Wi-Fi está agora mais barata. Conheça o novo roteador com tecnologia Mesh, vendido e instalado pela Linka. O Twib, ele melhora a velocidade e estabilidade do Wi-Fi em todos os pontos da sua casa, mesmo que ela seja muito grande. Que tal ligar aqui na Linka para instalar seu novo roteador? Fone 3523-0533. Anotou? 3523-0533. Ou visite nosso site www.linka.net.br. Linka, a melhor internet por fibra ótica, também oferece o Twib, novo roteador que dá velocidade e estabilidade no seu Wi-Fi. Uma vila para chamar de sua. O Vila Florata é um bairro único, localizado na Avenida Felipe Vancher, a 200 metros do Consalter, próximo ao Maimabu Interlúdio, uma das regiões que mais cresce na cidade. O Vila Florata está entregue e pronto para construir. Últimas unidades de lotes com 360 metros, infraestrutura completa e condições imperdíveis. Entrada de 10% e saldo em 140 vezes direto com a loteadora. Plantão de vendas no local. CCIA Imóveis. Telefone 45 3523 1626 ou acesse www.cciaimoveis.com.br. Computadores Apple, sinônimo de sofisticação e qualidade. Em Foz, você conta com uma assistência técnica especializada da Hardset para seu iMac, MacBook e Mac Pro. Limpeza, upgrade e atualização de seu Mac. Confie na Hardset. Na República Argentina 3855, ao lado da Fraida. Hardset. Voltamos a apresentar programa Conteúdos do Paradireito. Estamos de volta com o programa Conteúdos do Paradireito, ao vivo até às 3 horas da tarde. Hoje estamos aqui em 5 voluntários do Paradireito para falar sobre o Fórum da Paradireitologia. Leandro fica por aí, mesmo à distância, tá? Estamos aqui online com a Marilux, Maria Luísa, lá de Conceição dos Ouros, mandando um abraço pra gente. E o Carlos Menezes mandando uma pergunta aqui para o Eliel. Ele pegou a pergunta 1818 do Conscienciograma. Qual é o alcance do seu discernimento e a intensidade da sua militância a favor dos princípios dos direitos das consciências? E aí ele pergunta para Eliel, o SAP, Serviço de Apoio Paradireitológico, tem por meta essa militância e intensidade? Carlos, eu acho que você foi bem pontual, né? Além da coincidência, né? Que eu também sou conscienciômetra, também entendo essa ferramenta do conscienciograma muito bem, e você pegou dentro da sessão, né, dentro da sessão universalidade. E realmente, o objetivo é esse mesmo, é fazer com que a gente possa atingir essa meta, de fazer com que esses acertos grupo-kármicos e multidimensionais sejam mais recorrentes dos nossos acertos. E também no sentido de a gente olhar de uma forma mais ampla, né? Toda a nossa decisão, toda a nossa concessão, toda a nossa maneira de resolver as coisas, nós temos que ampliar. Então, um evoluciólogo, por exemplo, ele tem uma visão muito abrangente das nossas decisões e das nossas implicações dentro do grupo, né? Nós temos um grupo muito grande. Se a gente pensar que todos nós somos líderes multidimensionais, então nós temos uma representatividade, vamos dizer assim, bem significativa. Então, isso envolve muitas consciências. Então, essas decisões, esses acertos grupo-kármicos, ele tem uma abrangência grande. Quando a Eugênia falou da questão da dinâmica, né? Uma coisa que vem, assim, para mim, da dinâmica com relação ao paradireito, envolve, por exemplo, catástrofes, às vezes, nacionais e internacionais, é você pensar em globo terrestre, né? Você pensar e como que nós podemos fazer parte desse acerto, dependendo do nível da nossa competência. Então, tanto o processo do paradireito, ele nos leva, indubitavelmente, a pensar grande, a pensar de uma forma mais global, a pensar de uma forma mais universal.
Está me fazendo lembrar a pensata do professor Valdo, que lhe adverte para você contaminar o mínimo possível com seus pensenes as energias imanentes. Eu acho que no momento que você tem esse nível de consciencialidade, de perceber que o seu pensamento nosográfico ou homeostático vai atingir um determinado grupo de holopensene, vai poder agir de alguma forma no universo, então você começa a ter mais cuidado. Eu acredito também, achei a pergunta dele também interessante, nessa questão da militância que a gente estava conversando aqui no intervalo. Eu acredito que no momento que o voluntário se predispõe a um voluntariado desse nível do SAP, da divulgação do Paradireito, é a primeira vez que está se falando em Paradireito no planeta Terra. Isso é muito importante. Eu acho que nós estamos, sim, numa militância muito grande em relação ao caminho do universalismo. Pelo menos a gente já está tendo essa noção dessa necessidade de se implantar essa ideia. Universalismo, a gente, você não precisa pegar um foguete e ir para o extrafísico ou ir para o espaço. Você vai, com o seu padrão pensênico, participar de tudo e todos com a maior cosmoética possível aqui. Entendeu? Abrir mão do seu direito, ser solidário com o outro. Então, são várias ações que vai lhe pôr a caminho do universalismo. Uma hora você chega lá. E é interessante que ser professor de conscienciologia exige da gente essa reciclagem constante, né? Porque Exige. Não é só falar. Porque o professor de conscienciologia, antes de mais nada, ele é um agente retrocognitor. Ele vai auxiliar aquela consciência que está chegando na conscienciologia, qualquer que seja a porta que ela está entrando, a recuperar os cons do seu curso intermissivo, da sua paraprocedência, o seu paradever, a sua proex. Então, um simples, entre aspas, curso de entrada, quando o professor ele está bem linkado com essa ideia, com a responsabilidade que ele tem. Um professor de conscienciologia, ele tem uma responsabilidade kármica, holocármica, com aquelas consciências que vão chegar até ele. Pode ser 3, 4, 2 alunos, pode ser uma turma, como eu já enfrentei, uma turma de CIP de 23 alunos. Pode ser uma rádio. Pode ser uma rádio. Nós temos uma responsabilidade muito grande, sim, em cima do que nós estamos passando. Uma questão, só para colocar a questão da militância em termos de uma configuração interessante, é a questão, por exemplo, da militância no sentido de você ter um autoabsolutismo evolutivo. Sim. Você ter uma autoconvicção evolutiva e não abrir mão disso. E isso exige um nível de reciclagem constantemente para você se manter nessa militância, no dever, né, das pessoas como um todo. Como a nossa visão é sempre multidimensional, você, para se manter, você tem que se garantir, ter força presencial, ter o seu autoabsolutismo em cima do que você está fazendo. Até porque é a partir daí que o amparo técnico de função vai se manifestar. Entendeu? Se você não tem segurança naquilo que você está se propondo fazer dentro da conscienciologia, aliás, em qualquer ramo aí fora também, o amparo técnico de função, ele não tem nem como se aproximar, por mais que ele queira salvar ali as aparências, vamos dizer assim. Então, eu penso, né, achei a pergunta, me fez refletir bastante, viu, Carlos? Muito, como sempre, ele colabora com perguntas bem pontuais. Eu acho, sim, que todo professor de conscienciologia, quanto mais consciente, maior é o compromisso dele na militância evolutiva de outras consciências. Muito bom. Vamos embora, a Maria Eugênia, que ela estava explicando para a gente a dinâmica das dinâmicas parapsíquicas, né? Não só a da paradireitologia, mas também outras dinâmicas vai funcionar também no CAE que a gente está. Aliás, gente, deixa eu defender aqui um verbete que eu defendi há pouco tempo, que temos, durante a semana, 28 atividades gratuitas dentro da CCCI, né? Isso está num verbete sobre a gratuidade tarística da Cognópolis, né?
que é de minha autoria, que eu defendi há pouco tempo, mas as dinâmicas, tem algumas dinâmicas que são gratuitas também, e todas elas têm como finalidade o desenvolvimento cosmoético e seguro do parapsiquismo e a assistência que isso vai proporcionar. Maria Eugênia, eu estou sabendo que você também trabalha no acoplamentário do Sim, CAEC, sou da equipe do e acoplamentário. nós vamos ter um acoplamentário também como temática do Paradireitologia. Quer falar um pouco? O acoplamentário esse ano, ele vai ser em 2 dias, né? Dia 5 e 6 de agosto. Os EPICONs vão ser o professor Everaldo Bergonzini, o Marcelo Silva e o Alexandre Nonato. Então, quem tiver interesse, pode ir lá no CAEC fazer sua inscrição, tá? Lá na recepção. Então, serão nesses 2 dias o acoplamentário. Ele não tem pré-requisito. Quem não conhece nada de Conscienciologia pode cair de paraquedas lá também. O acoplamentário me parece que é o primeiro acoplamentário grupal, né? É o primeiro experimento grupal do planeta. Experimento grupal Isso. do planeta. Isso. Então, assim, o acoplamentário, ele auxilia a pessoa a perceber a clarividência, ter parapercepções. É um local em que otimiza todas essas parapercepções, né? As parapsíquicas. Mas e aí, o que o pessoal da dinâmica está preparando lá para o fórum? Então, a gente vai falar um pouco do histórico, da dinâmica, como é que foi, mas aí a gente deixa o resto, só vou falar que tem um histórico, depois quem quiser participar vai lá para saber, tá bom? Madalena, você não vai escapar não, então vai falando o que você vai fazer no fórum também. Agora, a dinâmica, ela vai ser, além da gente apresentar sobre a dinâmica dentro do fórum no domingo, a dinâmica também acontecerá na quinta-feira, das 9 às 11h30. Isso é bom. Quem quiser participar, é bom chegar mais cedo, no mínimo 8h30 da manhã. Tá lá no CAEC. Marisa, eu e você. Que isso, menina? Gravaremos uma edição especial do programa, não é? Sim, uma surpresa. Com convidados especiais. Que será transmitido diretamente para o fórum e será aberto ao público somente depois, né? Sim. E além disso, a gente vai estar apresentando o Colégio Invisível da Paradireitologia, que é um trabalho que a gente vem desenvolvendo há alguns anos, né, Marilza? No qual a gente estuda biografia de personalidades relacionadas ao abolicionismo no século XIX. E aí o meu biografado, no caso, é o Luiz Gama, que atuou como rábula e libertou centenas de escravos naquela época, e posteriormente eu comecei a estudá-lo em 2015, e em 2015, 2016, ele foi reconhecido pela OAB de São Paulo como advogado honorário. E aí ele ganhou uma inscrição na OAB, 100 anos depois da sua morte, né? Então eu separei algumas coisas sobre a vida dele. Isso é um reconhecimento, né? Um Isso. reconhecimento público da personalidade. Hoje em dia a gente já tem lei federal reconhecendo Luiz Gama como uma figura central no processo abolicionista, embora ele tenha morrido antes, né? Ele acabou não vendo a Lei Áurea, mas ele participou de todo esse processo. Só uma notícia, por falar em Lei Áurea, a Princesa Isabel ontem faria anos, né? Né? Foi aniversário ontem dela. As coordenadoras do Colégio da Biografologia, Colégio Invisível, né? Da Biografologia, mandou a foto dela, uma gracinha, né? Já bem idosa. Né? E você vai apresentar o Aristide Spínola? Eu vou apresentar o meu Aristide Spínola, ele que me escolheu, né? Bem interessante a história. Conta pra gente um pouquinho sobre a Aristide Spínola. Bem pouquinho. Bem pouquinho, né? Quem quiser que vá no fórum. Na verdade, eu vou apresentar. A gente vai ter oficinas e mostrar para as pessoas como foi feita a pesquisa, né? No meu caso, a pesquisa foi mais parapsíquica do que outra coisa, porque, embora ele tenha tido bastante relevância também no processo do abolicionismo, e desde jovem ele já manifestava essas tendências abolicionistas, né? Ele começa a fazer movimento desde a época da faculdade. Ele foi contemporâneo do Rui Barbosa, do Castro Alves, dessa turma toda aí. E Lima, ele foi contemporâneo desse povo na Faculdade de Direito em Recife. E ele foi
laureado, ele tirou em primeiro lugar em tudo, foi o mais novo, na época, o mais novo advogado a se formar. E, no entanto, ele não ficou tão famoso quanto o Rui Barbosa, ele não fez política, embora vivesse na política, né? Então, é uma figura bem enigmática. Que depois fundou o Centro Espírita, não foi? Tem o Centro Espírita na cidade dele, de Caetés, né? Tem um Centro Espírita com o nome dele, tem a Academia de Letras, ele era um homem muito culto, falava vários idiomas. E uma coisa interessante do Aristides Spínola é que ele fez a tradução dos manuscritos do Kardec, e ele fundou vários centros espíritas aqui no Brasil, e ele fez a tradução das normas, pelos os critérios com que iria se desenvolver as reuniões espíritas, e é o que permanece hoje na maioria dos centros espíritas. Isso é muito interessante ver o trabalho que ele fazia. Pessoal, precisamos finalizar, então. Fórum da Paradireitologia começa na quinta-feira com uma palestra aberta do professor Gustavo Vieira, professora Luciana Ribeiro, não é isso? E professora Virgínia Ruiz sobre universalismo e holocarma das nações, 19 horas, não é? 19 horas. Quinta-feira. No CAEC. Lá no CAEC, gratuito, aberto ao público. Esperamos vocês para conhecer um pouco mais da Paradireitologia em loco, né? Além da dinâmica na quinta-feira de manhã, certo? Mais alguma coisa que vocês querem comentar? E aí nós temos as pensatas, gente. Não vamos sair daqui sem as pensatas, não. Então a Eugênia vai ler para a gente essa pensata. Põe o óculos, tira óculos. Põe o óculos, tira óculos. Microfone. Essa aqui. A pessoa universalista tende a se tornar personalidade raríssima. Está escrito isso no Lexo da Ordo Pensatas, na página 1667. Porque a pessoa universalista ela tem que passar muito pelo SAP. Ela tem que dar muito trabalho para o Ariel, né? E tem que também fazer o trabalho dele como técnico do SAP e também como conscienciômetro. Então demora muito, por isso que é raríssimo. Muito bom. Pois é. E agora nós temos também uma pensata que... Nós temos 2 pensatas aqui, mas eu acho importante a gente encerrar com a pensata. Eu gosto de deixar o povo pensando em casa. Por isso que eu falo sempre uma pensata no final. Sem a autocognição, quanto às para-realidades, torna-se difícil aplicar os princípios da paradireitologia. É o que a gente está sempre falando, né? Que o paradireito te remete à multidimensionalidade e às para-realidades. O direito de assistir, por exemplo, depende da autocognição. Pouco adianta o direito restrito humano, sem entender a extensão transcendental, multidimensional, evolutiva do paradireito. Aí as advogadas aí se virem com essa pensata até a próxima semana. Um abração a todos, muito obrigada pela atenção. Pessoal, muito obrigada. O Leandro também agradece aqui pela participação online, foi muito bacana. Agradeço muito a presença de todos vocês. Que tenhamos muitos outros programas assim, cheios de voluntários, né? Com muita energia. E chegamos ao final do programa Conteúdos do Paradireito dessa terça-feira, 30 de julho de 2019. Agora são 15 horas e 5 minutos. Agradeço a presença dos meus compassageiros e a presença de todos que estiveram online com a gente, fazendo perguntas e participando. Agradecemos também aos ouvintes que nos acompanharam nas diferentes plataformas da RCI, e se você não conseguiu pegar o áudio desde o começo, o programa fica armazenado em vídeo no Facebook, Rádio RCI Iguaçu, e áudio publicado na íntegra no site semprerci.com.br. Conteúdos do Paradireito volta na próxima terça-feira, às 14 horas. Até lá. RCI, Rede Comunicadora Iguaçu, integrante da Rede Bandeirantes.